A reunião da Assembleia para a instalação dos trabalhos legislativos, deliberação de projetos, audiência de autoridades ou realização de solenidades chama-se sessão plenária. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Pela ordem, deputado João Amin. Pela ordem, presidente. Só para anunciar aqui na Assembleia os amigos, o Jonas e o Richard de Araranguá, o Jefferson e o Guilherme de Tubarão, como também o Tiago e o Leonardo de Capivari de Baixo. Feito o registro. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 416/2017. Minha observação que não há quórum qualificado para deliberar projetos de lei. Enquanto Vossa Excelência verifica quórum, senhor presidente, só registrar a presença da vereadora Márcia, do município de Modelo, que acompanha nossa sessão também. Pela ordem, senhor presidente. Feito o registro, pela ordem, deputado Valmir Cumim. Aproveitando o ensejo aqui, senhor presidente, registrar a presença do vereador de Vargião, o João Usberti, e também o vereador de Faxinal dos Guedes, Lucas Ramilo, o vereador de Modelo, o Eli Trevisani, o Valdemir Janice e a Márcia Jacob. E também o vereador de Novo Horizonte, o Taura Roberto. Bem-vindos a esse parlamento. Feito o registro. Eu vou retirar da pauta os projetos de leis e os pedidos de informação que dependem de quórum qualificado, passando diretamente para os requerimentos. E vão ficar para a próxima terça-feira. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 427, da deputada Luciane Carminati. Requerimentos 428 a 433, do deputado Luiz Fernando Vampiro. 434 e 435, do deputado Natalino Lázari. Vamos para as explicações pessoais. Na sequência, está inscrito para falar o deputado Serafim Venzão. Vossa Excelência quer usar a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria me ater aqui, nós estamos acompanhando pela imprensa esse movimento dos caminhoneiros. Todo o transporte do Brasil, ele depende do transporte pelas estradas. O transporte ferroviário é muito insignificante ainda, ele não chega ao seu destino. E eu, de muito tempo, e atendo no dia a dia da nossa, o senhor está bem no dia a dia, atende, digamos, a angústia de profissionais do transporte, de caminhoneiros autônomos, de motoristas que tinha um caminhão, uma carreta, até um caminhão no truque. Faz anos que isso vem gradativamente desaparecendo. Recentemente, o transporte rodoviário, ele essencialmente é feito por transportadoras. E aí a gente vê, quando observa aqui, por exemplo, qualquer produto, mas vamos imaginar o combustível, a gasolina. Bom, como é que a Petrobras monta a tabela de preço da gasolina? Calcula lá o preço do petróleo, o internacional, não importa se é extraído aqui no Brasil, vê qual é o preço do barril. Houve uma época que o preço do barril estava em $50 o barril. Agora já está perto de 80. Como o custo, o preço internacional do petróleo aumentou, aqui não aumentou nada. Está tirando o petróleo que nós extraímos,
continua sendo do mesmo jeito como quando era $50 do barril. Agora passou para 80 o custo internacional. Bom, então automaticamente a Petrobras aumenta o preço do combustível, da gasolina e do óleo que a Petrobras vende lá, entrega para o caminhoneiro levar para o posto, antes de ele entrar na guarita, ele paga o valor do combustível e aí carrega e leva para onde está destinado. A montagem do preço vai, então depende do valor internacional, do valor do dólar. Aumentou o dólar, aumentou a gasolina. Sim, o que aumentou? Não tem nada a ver com o salário que a pessoa tá ganhando, não tem nada a ver com aquilo que o motorista, a transportadora combinou, quanto que vai cobrar para carregar um contêiner do Porto até Chapecó, ou vice-versa, está combinado o preço. Mas não está combinado em dólar, nem em barril. Não está combinado em dólar o barril de petróleo, o preço do barril. Está combinado em valor. Bom, chegamos a um ponto que os caminhoneiros individuais já faz tempo dizem assim, ó, para mim é melhor ser empregado, ser funcionário de alguém que tem uma porção de caminhão, do que eu ter o caminhão. Isso aí já está resolvido. Dificilmente os senhores vão conhecer um dono de um Mercedes Truck, por exemplo. Nós não tem mais. Não tem mais. Nem o dono de uma carreta. Bom, as transportadoras são as que hoje fazem o transporte. E do jeito que veio caminhando, o que aconteceu? O caminhão andando, ele gasta pneu, gasta combustível, o caminhão pode ser que já está pago, mas ele parado, diz o dono da transportadora, ele parado me dá menos prejuízo do que andando carregado. Bom, dessa maneira, para o caminhão. É o que tem que fazer. É o que vai fazer. Por isso que essa aqui é um assunto que tem que ser resolvido e junto ao governo, porque se a gente vê a composição do preço do combustível, então ele começa lá, preço do barril do petróleo, valor do dólar, nada a ver. Bom, agora vem o imposto. Aí vem o imposto federal. O imposto federal, ele muda. Na gasolina, corresponde a 0,652, ou seja, 65 centavos. Dos R$4 e pouco, 65 é o imposto federal. Se for o diesel, é 460, é 46 centavos. Ou seja, quase isso de imposto federal. Bom, agora, qual é esse imposto federal? É o CID, que corresponde ao CID, que é Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico. Esse CID e o PIS-PASEP foi criado, quando foi instituído aqui, foi criado para conservar as estradas, que o ideal seria que cada um que usasse a rodovia pagasse um pedágio na rodovia, que assim aqueles que não usam a rodovia, que não usam o carro, também não fica pagando. Aí tal, fui maquinando, como é que faz para simplificar isso? Bota na gasolina. Pronto. Botar o pedágio da estrada que não é pedagiada no preço do combustível, que corresponde a 65 centavos da gasolina e 46 no diesel. Isso, a estrada continua igual. E em alguns lugares também se instituiu o pedágio. Ótimo. Aí, no caso, pagamos tranquilamente as duas coisas. Aí vem agora o imposto estadual dos estados. Aqui em Santa Catarina, cada litro que a gente bota no tanque é aproximadamente R$1 de ICMS. Não. E isso,
o cidadão que paga. No final da história, a transportadora olha para a Petrobras e a Petrobras está ganhando dinheiro. Olha, vê lá o sistema econômico do dólar e todo mundo ganhando. O governo federal ganha o dele através do imposto. O governo federal ganha o dele através do imposto. E o cara do transporte vai pegar se sobrar. Se sobrar. Entende? Porque ele tem um custo para entregar lá. Olha só, a composição do diesel, 49% do valor do diesel são coisas referentes digamos, a refinaria, que é o custo do barril de petróleo, é a permuta é a relação com o dólar, digamos aqui, temos que dizer, está contado aqui também a mensalidade do conselheiro, o conselho da Petrobras. Se a gente olhar aqui o conselho do Hospital de Caridade, os conselheiros aqui do Hospital de Caridade, atrás de nós, não ganham nada por mês. Vocês acham que o conselho da Petrobras ganha quanto? Está marcado aqui, ó. Aparece aqui no valor do diesel, que corresponde, então, a 49% da composição se refere à refinaria, né? Depois, um 6% corresponde ao biodiesel, que é, no caso do óleo, 14% PIS, PASEP, COFINS e ACID, que eu falei, aproximadamente o mesmo percentual, 14%, 15%, são os impostos estaduais. Depois vem a margem de distribuição e a margem bruta do posto. Quer dizer, quem distribui leva 5% se sobrar, se der. Não, então o cara para de levar, uai. Aí vamos ver quem está ganhando. Eu imagino que agora aqueles que estão ganhando um pouco com a venda do combustível vão até se preocupar para dizer, não, nós vamos ter que dar um jeito da gasolina chegar em Santa Catarina, chegar no Rio de Janeiro, chegar na Bahia, chegar no Rio Grande, chegar no consumidor, porque senão ninguém vai ganhar nada. Por isso, eu peço aqui, senhor presidente, que a gente faça uma moção de apoio aos movimentos dos caminhoneiros e no sentido de nós provocar também o Congresso Nacional, a Presidência da República, justamente para intervir. Por isso aqui é uma questão nacional. Nós dependemos do transporte rodoviário, dependemos da chegada dos combustíveis e dos postos. Pela ordem, senhor presidente. Depois da aula do economista Serafim Venzão, Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. O homem é de Brusque, eles entendem bastante aí de medida provisória, tudo é com eles ali. Senhor presidente, registrar a presença de um grande amigo, o vereador Sérgio Chesco, da nossa longínqua, mais importante modelo. Era isso aí, senhor presidente. Feito o registro, deputado, agora com a palavra pela ordem, deputado Natalino Lázari. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir, na carona do pronunciamento do deputado Venzon, que a Assembleia constituísse uma comissão e que fôssemos debater com o governo do Estado, com o governador, a questão da greve dos caminhoneiros. Me parece que esse assunto está passando por aqui ao largo e nós precisamos ter a responsabilidade de iniciar uma tarefa de discussão, porque eu estou vendo que a situação está ficando grave. Sou pena de a gente ficar à margem desse acontecimento e sermos acusados de nada fazermos. Eu sugiro aqui, senhor presidente, que a gente faça uma comissão de deputados, que a gente vá até o governo do Estado, até o governador, para tirar uma posição do que se faz lá em Brasília, não só para suprir essas necessidades que os caminhoneiros têm, que nós somos a favor, contra esse aumento abusivo dos combustíveis, que é aumento de imposto, e nós precisamos realmente termos aqui a responsabilidade. Mais 30 segundos. A responsabilidade de, no mínimo, debatermos esse assunto para ver qual rumo esta casa e o governo do Estado toma em relação a esse acontecimento, que eu repito, ele pode se tornar muito grave. Presidente, da mesma forma ainda. Pela ordem, deputada Luciana Carminati, daí com a palavra o deputado Maurício.
Então, eu fiz contato com alguns estados e as bancadas estaduais estão se juntando às bancadas federais, no sentido de constituir uma ação no país inteiro, a partir dos deputados estaduais e das bancadas federais, com o objetivo de discutir essa situação dos combustíveis, né? A gente se preocupa porque nós sabemos que há, sim, grandes transportadores que, às vezes, utilizam caminhoneiros, mas não é só essa questão. Tem caminhoneiros que têm um único caminhão, financiado, inclusive. E não vamos esquecer também dos motoristas que não conseguem mais colocar combustível no seu veículo. Então, acho que é um problema hoje, sim. A nossa região oeste já está com desabastecimento, frigorífico de carnes paralisado, as atividades, escolas anunciando não ter aula. Eu acho que o Estado de Santa Catarina precisa se juntar com a bancada federal e a gente fazer pressão nesse sentido. Pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Presidente, eu também quero me somar a essas falas, né? Eu estava agora acompanhando aí via imprensa. A situação é muito delicada, né? Nós devemos amanhã já não ter mais combustível no Estado, deputado Natalino. E os impactos disso são violentíssimos. Nós precisamos ter uma intervenção pesada nessa discussão dos combustíveis, não tem jeito. O Brasil, infelizmente, está comprando combustível de fora, refinado, vendendo a precinho básico o petróleo cru, refinando e comprando o petróleo refinado lá de fora. Isso tem dado um custo muito alto. E os caminhoneiros, nós apoiamos esta luta, ela é uma luta importante, uma luta justa, desde que sempre uma luta democrática, né? Mas não tem jeito, quer dizer, há um impacto na vida das pessoas, dos pais e mães de família, que precisa ser resolvido. Então, concordo com a deputada Luciane, quem sabe a gente criar um grupo de trabalho aqui dos parlamentares para se somar. 30 segundos, porque o deputado Maurício está sendo generoso. Isso, obrigado. Justamente nessa perspectiva de encaminhamento aqui, de buscar um grupo de trabalho, somar com os deputados federais, com as entidades, para a gente poder estar acompanhando de perto, porque é um compromisso também deste parlamento. Obrigado. Agora sim, deputado Maurício, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Eu quero me somar nesse movimento aí. Ontem nós aprovamos uma moção pedindo ao ministro e ao presidente da República que adote providências urgentes. A questão dos combustíveis é uma questão muito grave. Por um lado, está sendo muito importante mostrar que tem forma, que tem força o povo brasileiro para buscar uma solução. Acho que nem os motoristas sabiam dessa força, dessa possibilidade que tem. Todos os brasileiros estão apoiando esse movimento, porque é inadmissível nós estarmos chegando aí a R$5 o preço do litro da gasolina e do óleo diesel, principalmente o óleo diesel. O óleo diesel que transporta tudo. É preciso que os governantes lá tenham noção que nós estamos tendo já a paralisação do transporte, vamos enfrentar problemas graves, inclusive na saúde, na segurança, deputado Serafim Venzon, porque vai parar, nós vamos ter problema de cirurgias em hospitais, então é muito mais grave do que alguns políticos lá em Brasília podem estar imaginando. Nós já temos aí frigorífico parando, nós já temos frango, suíno, podendo morrer por falta de alimentos, as granjas já não têm mais ração, então o problema é muito grave, muito mais grave do que alguns técnicos, alguns lá do governo federal imaginam. Então, concordo com essa posição, no sentido de fazer, acho que todas as assembleias, todas as câmaras de vereadores, o Congresso Nacional tem que se mobilizar e o governo tem que encontrar uma solução.
E como foi dito aqui, tem que tirar esses impostos todos. O combustível é a base da agricultura, é base para a saúde, é base para o comércio, é base para a indústria. O diesel tem que ter um preço diferenciado, um preço fixo. Se tiver aumento, alguma correção, tem que ser numa data pré-fixada, porque, como foi dito, o cidadão que tem um veículo financiado, que faz um contrato de transporte, um contrato de frete, qual é a base que ele tem? Se todo dia modifica o custo do seu trabalho, então nós precisamos sim apoiar o movimento e o governo apresentar uma solução imediata. É inadmissível o valor a que nós chegamos. Não dá para acreditar que a inflação está 1,75, com 60% de aumento nos combustíveis, tanto no diesel quanto na gasolina. Ora, o alimento precisa do combustível para o transporte. A agricultura, para produzir, para vender, precisa do transporte do combustível. Tudo precisa do transporte e do combustível. Como é que 60% no aumento do preço da gasolina não está afetando a economia como um todo? Claro que está afetando a economia como um todo. Então, é importante. Espero que eles tenham consciência, porque o Brasil vai parar e vai parar com sérias consequências. Disse a deputada Luciane, escolas não vão mais ter aula. Daqui a pouco os hospitais vão ter falta de medicamento, vão faltar insumos básicos, a alimentação vai faltar, os postos de combustível não tem mais combustível. Tinha nós do Oeste, que vamos todo final de semana para as regiões, não vamos conseguir nem estar nas regiões, cumprir os compromissos. Então, é muito importante. Foi uma paralisação necessária, inteligente, não houve violência, deixaram os veículos de emergência transitar, os veículos pequenos com família transitaram, mas em uma semana o Brasil para sem combustível. Então, nós temos que encontrar uma solução como políticos, como governantes, e não aceitar o que está acontecendo lá em Brasília. O combustível tem que vir para metade do que está hoje, principalmente o óleo diesel, pode até ter um valor diferenciado para veículo de passeio a diesel e para veículo de transporte, o veículo que é utilizado pelos nossos profissionais do transporte no Estado. Então, queria fazer esse registro, renovar o compromisso. Vejo que alguns deputados em Brasília já estão fazendo manifestações, preocupados com a situação, mas ainda a grande maioria, acho, da equipe econômica, técnica, e alguns deputados lá achando que isso não vai a lugar nenhum. E vai, sim, com sérias consequências para o povo brasileiro, consequências, diga-se de passagem, necessárias para que o governo sinta que tem que ter responsabilidade e não pode dar aumento de combustível como se estivesse dando aumento em qualquer produto banal aí. Então, o combustível é a base da economia. Vamos fazer, se assim a mesa, as lideranças entenderem, montar uma comissão, tratar esse assunto, apurar a questão no Estado, a gravidade da situação, com os hospitais, com os locais que podem ser afetados, e nós podemos sim ter vítimas desse movimento necessário e que só não para pela total ausência do governo em dar uma resposta para a população. Ouço a deputada Ada De Luca.
Deputado Scudilá, fiz uma questão de ordem aqui, falei que eu apoio totalmente a greve, entende? Agora, a nossa voz e a voz de todos os deputados estaduais tem que ser ouvida em Brasília. Não é verdade? A gente só pode o quê? Compartilhar, né? Como dona de casa, como deputada, já frisei aqui, como mãe, como avó, né? E todas as mulheres e homens do país inteiro estão sentindo isso. E realmente, sobe a gasolina, sobe o pão, sobe o café, sobe o arroz, sobe o feijão, sobem as matrículas, sobe tudo, sobe o calçado, sobe a roupa. Né? Então, é uma coisa inadmissível. Quando que nos Estados Unidos, 3 litros, que são galões que se vende lá, mais 3 litros de combustível custa 2,36 dólares. Entendeu? Então, a minha filha mora lá, eu até liguei hoje para saber direitinho, para não falar besteira, né? E me certifiquei com ela, e ela de lá também está acompanhando aqui, também está achando um horror tudo que está acontecendo. Mas a nossa voz e a voz de todos os deputados do Brasil, estaduais, tem que ser ouvida e tem que chegar até Brasília. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputada Ada De Luca. E é isso aí, eu acho que é o pensamento unânime dos deputados, das deputadas, dos nossos colegas, e temos, sim, que cobrar e ter uma solução urgente do governo federal pela necessidade de corrigir o erro do preço dos combustíveis, que está punindo a população como um todo e os profissionais do transporte de uma forma especial, estabelecer um preço que não implique tanto na economia, na produção, e saber ter a certeza de que reposição, aumento, vai ser em data pré-definida. Não pode ficar assim a qualquer momento, todo dia, toda hora, tendo aumento de combustível. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, escrito para falar a deputada Dirce Ardenscheid. Deputada Luciana, houve um equívoco, mas já vamos falar, seremos breve e logo, logo a senhora já vai fazer uso da sua palavra. Saudar nosso presidente, nossos colegas deputados Natalino, Luciana Carminati, o Patrício Décio, Ana Paula, Maurício. Me dirijo hoje a palavra aqui no plenário para a gente trazer uma notícia muito satisfatória no dia de ontem, onde a gente teve a possibilidade e a felicidade de participar, juntamente com o governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, do secretário da Saúde, Acélio Casagrande, da inauguração do Centro Cirúrgico de Alta Complexidade, do Centro de Pesquisa Oncológico, o CEPOM, em Florianópolis. Como todos os colegas aqui já sabem, a unidade é especializada em tratamento contra o câncer. A nova ala conta com 4 salas de cirurgia, 10 leitos de unidade intensiva, 5 leitos de recuperação pós-anestésica, 18 leitos de internação pós-operatório e uma central de materiais esterilizados. Fico feliz, pois esta é uma medida que terá inúmeros benefícios para os catarinenses. Trata-se de uma doença que devasta tanto os pacientes como as suas famílias. E este novo centro terá a dignidade no atendimento dessas pessoas. Os dados fornecidos nos mostram que, o final do ano, foram realizadas 200 cirurgias por mês. Essa nova área do CEPOM, atualmente, são feitos 150 procedimentos e terá capacidade para 200. Apenas de média complexidade,
para trabalhar no local. Serão contratados 104 profissionais trabalhadores, que fará com que o quadro de funcionários da unidade passe para 580. De 580 para 684, aumentando assim também o número de emprego para os catarinenses. Todas essas medidas não vão mudar o atendimento aos pacientes que precisam do CEPOM. Vai melhorar, vai desafogar o atendimento de outros hospitais. Hoje atende inúmeras enfermidades juntamente com os pacientes de câncer. Isso vai dar dignidade, vai dar felicidade, vai trazer comodidade aos pacientes. Isso é o que nós precisamos, é o que as famílias precisam. Também serão aumentados repasses estaduais para a Fundação de Apoio ao EMOSC, ao CEPOM, à FAES, que administra a unidade. O valor mensal, que hoje é de 6 milhões, será de 7,5 milhões a partir de junho. Ressalto a coragem do governador, Eduardo Pinho Moreira, que desde fevereiro tem repassado, no mínimo, 14% da receita para a área de saúde, conforme determina a emenda aprovada por essa casa. E agora eu gostaria de passar um vídeo da qual a gente se fez presente na inauguração, para que toda a sociedade catarinense presenciasse e vivenciasse esse momento importante para Santa Catarina, que é, com certeza, a inauguração dessa área do CEPOM. O câncer é uma doença que ele não espera, né? Quanto mais rápido você cuidar, fazer a cirurgia, tratar, dias de vida que o paciente ganha. Então, essas salas cirúrgicas vão ajudar muito na urgência dos nossos pacientes em fazer as suas cirurgias. É muito importante porque nós vamos conseguir dar o atendimento completo para o paciente de câncer, tanto no diagnóstico quanto todas as formas de tratamento e principalmente a cirurgia, que hoje ele precisa ir para outros hospitais da rede para poder ser atendido, competido, inclusive com as doenças benignas e com trauma. Vamos dobrar a nossa capacidade de cirurgia, hoje fazemos 150 cirurgias mês e podemos chegar até mais 200 cirurgias até o final do ano de 2018, zerando, olha, muito provavelmente essas listas cirúrgicas. Acho que precisamos, né? Às vezes demora para fazer uma cirurgia, demora, e tendo centro cirúrgico aqui para nós vai ser muito útil, pô, bem bom mesmo. E como é bom, né? Porque esse câncer não dá para estar esperando não, quanto mais rápido melhor. Que é complicado, né? Não é fácil não, só por Deus mesmo. Hoje nós trabalhamos com alta complexidade. O fato de termos esse centro cirúrgico e retaguarda uma unidade de terapia intensiva vai nos ajudar a fazer cirurgias maiores e cirurgias mais complicadas, em que a gente vai ter já um resguardo para esse tipo de pacientes. Uma conquista para Santa Catarina. Os pacientes serão tratados com muita dignidade. Claro que é uma doença no momento de fragilidade das famílias e das pessoas, mas eles precisam de um atendimento humanizado. E aquilo que nós estamos inaugurando exatamente vai proporcionar isso. Qualidade, mas de forma humanizada. Uma grande conquista e o CEPOM agora oferecerá serviços ainda muito melhores a toda Santa Catarina. Então, eu quero aproveitar e, para finalizar aqui o meu tempo, dizer que é por essa, deputada Luciane, deputada Ana Paula, por essa e por outras lutas que nós aqui parlamentares fizemos, né, aqui nesse parlamento, que nos deixa essa vontade de lutar cada vez mais para que o povo que necessita tanto de hospitais, de entidades, enfim, do CEPOM, né? Nós que estamos falando agora do CEPOM, que precise desse atendimento, seja cada vez mais de qualidade,
que as pessoas, com certeza, tenham mais dignidade e mais felicidade, um atendimento muito humanizado. A doutora Maria Tereza é uma pessoa fantástica, um ser humano maravilhoso que conduz aquele estabelecimento, assim como aquela entidade, como se fosse dela, com muito carinho, com muito amor, né? E, para finalizar, quero, mais uma vez, parabenizar a sensibilidade do nosso secretário Acélio Casagrande, como também do nosso governador Eduardo Pinho Moreira. Parabéns, muito obrigado e que tenhamos todos felicidade para que as famílias catarinenses sejam mais bem atendidas sempre. Muito obrigada. Na sequência, a deputada Luciane Carminati. Quero primeiro agradecer a deputada Ana, que aceitou fazer a substituição, e a deputada Dirce, que foi breve na sua fala. Mas eu quero falar, presidente e todos que acompanham esta sessão, de dois assuntos bem positivos. Primeiro é com relação a um prêmio que o município de Formosa do Sul, no oeste de Santa Catarina, recebeu. E a gente quer tornar público aqui e divulgar para que isso vire exemplo e se multiplique. Formosa do Sul, município do oeste catarinense, com uma população de aproximadamente 2.600 habitantes, recebeu o Prêmio Catarinense de Boas Práticas em Gestão Cultural, na categoria até 5.000 habitantes, durante o 8º Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, realizado em Bombinhas neste mês de maio, evento no qual participei, inclusive como presidente da Comissão de Educação e Cultura. Tem as fotos aqui que depois podem ser divulgadas. No ano de 2009, os gestores públicos da cidade começaram a identificar demandas sociais referentes à área da cultura, principalmente no que se refere à formação cultural para crianças e jovens. Nesse momento, a Prefeitura decide investir em iniciativa de formação cultural proposta por uma entidade do município com o projeto Ponto de Cultura. Com o projeto aprovado, a Prefeitura passa, então, a apoiar o desenvolvimento, atendendo formação cultural, mas também gerando uma nova demanda, que é políticas públicas continuadas que permitisse o acesso à cultura de toda a população, independente da troca de governo. Assim, as ações se voltam a programas e projetos em caráter continuado por meio do planejamento e mecanismos de fomento que permitam acesso à cultura, valorizem o patrimônio cultural local e regional, investindo em políticas e projetos de formação, acessibilidade, salvaguarda e construção de uma gestão democrática e participativa com a sociedade civil. O município aderiu ao Sistema Nacional de Cultura em 2011. O órgão gestor da cultura é o Departamento de Cultura vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Também instituiu a lei que regulamenta o Sistema Municipal de Cultura, criando conselho, plano e fundo. O conselho foi eleito e nomeado, passando a atuar como órgão consultivo de assessoramento no desenvolvimento da política cultural municipal. O plano municipal começou a ser desenvolvido ainda em 2015, com a realização do primeiro Fórum Municipal de Planejamento da Cultura, e foi aprovado em 2016. O Fundo Municipal tem CNPJ próprio e regulamentado por decreto. Outra linha de ação dessa gestão cultural é a melhoria da estrutura física dos espaços, com acessibilidade e ampliação das ações. Em 2010, a Casa da Cultura, que era uma edificação antiga do período da colonização, foi passada por uma transformação. O município conseguiu recursos para a reforma e ampliação desta casa, e com a reforma foi construído um novo prédio para sediar a Casa da Cultura e a biblioteca, e esta casa se tornou um museu em Formosa. A biblioteca, também construída em 96,
funcionava junto ao Centro de Idosos. Em 2016, o acervo foi transferido para uma sala junto à Casa da Cultura, ampliando e dinamizando o acesso. Aqui nas fotos vocês viram, inclusive, algumas crianças utilizando a biblioteca e a sala de leitura. O Museu de Formosa foi criado por lei em 2013, com o objetivo de reunir, abrigar e preservar o patrimônio cultural, artístico e histórico do município. A implantação do museu foi possibilitada por meio de editais Mais Museus 2011, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, além de promover a interação na sociedade com o patrimônio cultural de Formosa, com ênfase na sua história e memória. O museu possui documento norteador de uma política, o Plano Museológico, elaborado de forma participativa. No campo do patrimônio cultural, foram desenvolvidos vários projetos de salvaguarda da memória, histórias e tradições, entre eles o livro, que aparece a primeira foto aqui, que já foi veiculada, e um senhor, inclusive, recebendo nessa exposição, fazendo parte, o livro Retratos e Memórias da História de Formosa do Sul, com base no depoimento dos moradores. Também o projeto Alegria de Viver, História, Cultura e Arte, com pesquisa de tradições e costumes com o grupo de idosos. Os projetos Tempo de Recordar e Degustando Saberes, em parceria com o Museu Histórico de Pinhalzinho, e o projeto Registrando Memórias, em parceria com a comunidade católica. A Prefeitura investiu, só de 2012 a 2017, em média, 2,6% do orçamento, percentual muito acima da média dos municípios em geral e infinitamente superior ao que Santa Catarina investe na cultura. Eu quero registrar aqui, portanto, esse exemplo magnífico de um município pequeno que está construindo uma gestão da política cultural. Lá existe, então, todo o sistema estruturado, políticas culturais contínuas, independente de governo, e por isso recebe o prêmio. E acho que é função aqui do Parlamento também destacar como os municípios podem implementar políticas culturais. Bom, e o segundo assunto que eu quero tratar é com relação a uma experiência que está acontecendo no município de Anchieta, no extremo oeste catarinense. Perdão, no município de Guarujá do Sul. Estive lá no último sábado e confesso, como professora, estou maravilhada com o que o prefeito Claudinho e toda a sua equipe está fazendo. Quero dizer que na última quarta-feira, do dia 16 de maio, o prefeito Cláudio Wensfelder e a vice-prefeita Adelise de Oliveira e toda a equipe realizaram o lançamento de um programa pioneiro e inovador, programa Farmácia Viva. Considerando o carro-chefe da administração, o programa é uma maneira de ressignificar a gestão pública, colocando a saúde e não a doença no centro da gestão. Esse programa vem para promover melhoria na qualidade de vida da população a longo prazo. É o resultado de ações que o prefeito começou em junho do ano passado. Portanto, praticamente um ano de conversas, diálogos com a comunidade, discutindo projetos e práticas integradas na atenção básica de saúde. Como parte dessa iniciativa, oficinas, palestras, debates sobre o uso excessivo de medicamentos sintéticos, além da oferta de terapias alternativas à população, como reiki, homeopatia e auriculoterapia. Uma das estratégias é envolver as famílias nesse processo, com visita nas casas e entrega de cartilha sobre o uso de 20 plantas medicinais às famílias. Já foram feitas ações como a construção de horta e distribuição de mudas de plantas medicinais. Isso sim é valorizar no espaço institucional o saber popular. Tanto que o prefeito Claudinho, esse jovem da primeira fila aqui, da fila à esquerda, está aqui falando, ele cita a frase de Hipócrates, que diz: seu alimento seja seu remédio e seu remédio seja seu alimento. O que mais chama atenção nessa experiência, nesse projeto, é que ele envolve a Secretaria de Saúde, Agricultura, Assistência Social, Administração e Educação.
Gostaria de chamar a atenção para o papel da educação nesse processo, porque no dia do lançamento da Farmácia Viva, o prefeito Claudinho anunciou um decreto que proíbe o uso de sucos industrializados, refrigerantes, salsicha e margarina nas escolas da rede pública municipal. Esse decreto, assinado na última sexta-feira, ele não é uma ação isolada, ele não é por acaso. Ele vem graças ao intenso trabalho de conscientização dos educandos e das suas famílias sobre a alimentação saudável e a valorização da vida. Tanto a Farmácia Viva quanto esse decreto são fruto de um trabalho coletivo que tem reunido todos esses profissionais e também os produtores orgânicos de Guarujá do Sul. Quero destacar ainda que uma das metas do prefeito é sair de 30% da alimentação escolar dos agricultores para 100% dos alimentos oferecidos na merenda escolar, oriundo dos agricultores. Quero só aqui, presidente, fazer a leitura do decreto, porque é algo que a gente deve fazer um quadro e colocar na parede. Se me permita mais um minuto. O que diz o decreto 58 de 2018? Considerando que a obesidade é considerada uma enfermidade crônica que pode ser acompanhada de múltiplas complicações, como diabetes, aumento dos níveis de colesterol no sangue, hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares, considerando que refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos industrializados, salgados fritos, pipocas industrializadas e alimentos com gordura vegetal hidrogenada são causadores da obesidade infantil, hipertensão e diabetes, considerando a pretensão de contribuirmos para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis, priorizando o suporte nutricional e buscando resultados no fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, o prefeito proíbe, então, esses alimentos e considera como princípio o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados e seguros. Algo inédito, inovador e maravilhoso. Na sequência, para concluir, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colega deputada Luciane Carminati, nessa sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, a cada dia, brasileiros e brasileiras levam um susto. Mas nós avisamos, né, deputada Luciane Carminati? Nós avisamos que o Brasil, depois do golpe, seria um Brasil diferente. Um Brasil de perdas para homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras. Aquelas pessoas que saíram às ruas do nosso país no ano de 2016, 2015, foram enganadas por meia dúzia de bilionários que acham que mandam no nosso país, por esse governo golpista que aí está, e por tirar da presidência da República uma mulher digna, uma mulher que ganhou a eleição democraticamente e que não foi respeitada. Esse golpe que aconteceu no Brasil foi um golpe parlamentar, jurídico e midiático. E agora nós estamos todos sofrendo as consequências. Falo isso, senhor presidente, porque no dia de hoje fui abastecer o carro para poder locomover e fazer as nossas atividades. Tinha fila. Aqui em Florianópolis, em São José, fila. Fila para abastecimento, porque o que está correndo das notícias pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, é que vai faltar combustível. E eu acredito que vai faltar sim, porque essa greve dos caminhoneiros, diferente do que ocorreu no passado, é uma greve com outra característica. Quando era a Dilma presidente, a gasolina estava R$ 2,89, o diesel um pouquinho menos, e fizeram uma greve. Naquela época, a greve era de donos de empresas transportadoras. Agora, a greve são a maioria de caminhoneiros autônomos. Por que eles estão em greve, gente? Porque não dá mais para suportar o preço da gasolina e do óleo diesel e do gás da cozinha. Então, é dessa forma que, num terceiro dia da greve, que está acontecendo aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina, nas rodovias federais e estaduais, é uma greve que está acontecendo em outros 22 estados, além do Distrito Federal.
Alguns atos ocorreram diante das refinarias, então impedindo o caminhão-tanque de abastecer ou de sair das refinarias, e isso está gerando uma série de consequências no nosso país. E essa política de preços de combustíveis, adotada por Michel Temer e pelo Pedro Parente, colocou o Brasil com a segunda gasolina mais cara entre os países que produzem petróleo no mundo. Imagina, o Brasil é um produtor de petróleo, como é que pode chegar a uma gasolina nesse valor? É insuportável o que nós estamos vivenciando. Primeiro é a Noruega, e o segundo dos países que possuem mais petróleo é o Brasil, que tem o combustível mais caro. Mas nós vamos refrescar um pouquinho a memória, e isso precisa ser falado constantemente, até para que as pessoas que foram enganadas entenderem esse processo. Antes do golpe, nós pagávamos, lá no ano 2016, 2,89, agora, depois do golpe, 4,39, em Tijucas já está a R$ 5,00, como falou um deputado colega que foi abastecer no município aqui próximo a Florianópolis, R$ 5,00, e no oeste de Santa Catarina está quase R$ 9,00. Então, com a falta do combustível no posto de gasolina, os donos de posto estão aumentando a gasolina de 1 em 1 minuto. É um absurdo o que está acontecendo. O gás de cozinha, no ano de 2016, com a presidenta Dilma, era R$ 40,00. Agora está 80, 85, quase R$ 90,00. O litro do óleo diesel, o que está afetando aí os caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, está custando mais de R$ 4,00, dependendo da localização desses abastecimentos. O dólar, antes do golpe, estava a 2,39, após o golpe, 3,33, já chegou a 3,62. E essa paralisação dos caminhoneiros, que tem afetado bastante, a tudo afeta, como falou alguns parlamentares aqui, a questão da agricultura, a questão de algumas empresas, em 38 pontos, né, das rodovias estaduais e federais. Eles estão protestando quando a disparada do diesel, porque em menos de 17 dias aumentou o combustível 11 vezes. Por isso que eu disse, é um susto a cada dia. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, daqui à noite ou no dia de amanhã. E o que dizem, né, essa política do diesel, que faz parte da política de preços da Petrobras, que está em vigor desde julho, e Pedro Parente diz que não vai abaixar o combustível, e se ele não abaixar o combustível, os caminhoneiros vão continuar em greve e nós todos, brasileiros e brasileiras, vamos sofrer. Aqui no estado, por exemplo, já afetou muito a maior produtora de carnes do nosso estado, que é a proteína animal, que são as aves e os suínos. A Aurora anunciou que vai paralisar, em alguns casos já paralisou, totalmente a atividade das indústrias do processamento de aves e suínos em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, nessa quinta ou sexta-feira. Então, ou seja, amanhã e depois de amanhã, devido ao problema da greve dos caminhoneiros. Segundo essa empresa, os bloqueios que estão acontecendo nas estradas dessas manifestações, em que visam pressionar o governo para reduzir os tributos do combustível, principalmente o diesel, após uma forte alta, como eu falei, em 17 dias, 11 aumentos do combustível, atinge o setor de transportes da nossa região, onde estão instalados essas unidades da empresa Aurora. Nos dias de paralisação, a Aurora destacou que 7 indústrias de aves e 8 indústrias de suínos estarão inoperantes. O que significa isso? 28 mil trabalhadores diretos estarão dispensados temporariamente, causando isso um prejuízo significativo, sim, para a nossa indústria. Além disso, os Correios também, deputado Silvio, já avisaram, né, nessa onda de privatização, nessa onda de acabar com a soberania do nosso país, já avisaram que não vão fazer as entregas
principalmente de encomendas e de correspondências, pela falta de combustível. Essa situação, logo, logo, vai afetar já, já. Eu não sei se amanhã nós temos condições de abastecer os transportes públicos, a questão das escolas, que também vão paralisar a sua situação. Pois continua a disparada dos preços do petróleo, inclusive no mercado internacional. O barril já está sendo negociado a $80 o barril. Naquela época, era 40. Especialistas não descartam que a possibilidade do barril do petróleo no ano de 2019 vai custar $100. Então, é o que diz esse presidente, que alguns parlamentares, e é bom a população saber, que deram o golpe numa presidente honesta, que estava levando a nossa economia com um punho firme, punho de ferro, e não tiveram a coragem de votar para o afastamento da presidenta Dilma, mas não tiveram a ousadia e não tiveram a coragem de votar também pelo afastamento de Temer. É por isso que está essa bagunça no país. Ninguém controla mais nada, porque esses que estão lá, com raras exceções, vamos ver aqui o exemplo de Santa Catarina, raras exceções, né, não querem a continuidade desse governo. Veja bem, esse governo já deu o norte da sua campanha, e o slogan da campanha dele é: o Brasil voltou 20 anos em 2. Certo? Vamos tirar a vírgula. Voltou, sim, há 20 anos atrás. Em apenas 2 anos, ele conseguiu destruir tudo que foi construído nesse período. Mais uma vez, a realidade também afrontada. Houve aumento do desemprego, 14,9% em relação ao trimestre anterior. Houve também aumento, quer dizer, diminuição de repasses na área da saúde e da educação, não oportunizando, principalmente as pessoas que mais necessitam, que mais precisam de saúde e tiveram a oportunidade de ingressar numa universidade, não tem mais essa possibilidade, porque houve cortes e dívidas, tanto na área da educação quanto de saúde. Então, Michel Temer falou uma coisa certa, realmente, o Brasil voltou ao passado, voltou a 20 anos atrás. Nós vamos sofrer muito, mas esse ano é um ano decisivo para todos nós. Por isso, senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito bom no nosso país. Um momento... Mais um minuto para concluir. De que a economia estava estabilizada com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, mas o povo brasileiro foi enganado. Por isso que nós defendemos pela democracia, Lula livre e Lula com direito de concorrer a essas eleições, e é isso que aponta a pesquisa, com 40% da intenção de voto do povo brasileiro, porque o povo brasileiro tem sofrido muito, e nós estamos sempre na defesa daqueles que mais necessitam, principalmente do poder público. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.